Você dá a sua vida por artistas que nem estão aí com a sua existência, que nem sabem que você existe. Você morre por um time de futebol que não dá a mínima por você. E tem um autor que eu queria também sugerir que vocês lessem, é o Ernest Becker, que escreveu o livro A Negação da Morte. Ele fala que quando a humanidade parou de acreditar na religião do cristianismo, e olha que Becker não é também um cristão, tá bom? Ele é secularizado. Ele diz que nós começamos agora a negar a morte. Como é que nós negamos a morte? Através do romance apocalíptico. Nós começamos a colocar pessoas para substituir Deus e começamos a criar imagens ideológicas de nós mesmos, porque nós ainda precisamos nos agarrar em algo, mas quando esse algo que a fé religiosa nos dá é tirado de nós precisamos agarrar em outras coisas. É por isso que muitas pessoas que vão para a universidade e eram crentes fervorosos, quando chegam na universidade, ele se torna agora um ateu militante, porque ele tem que agarrar em alguma coisa. Aí ele começa agora, é o partido, é a bandeira do partido, é brigar pelo partido, é morrer pelo partido, pelas ideologias do partido. Ou seja, olha aqui para mim agora. Será que essa mensagem está chegando justamente para alguém que parou de acreditar em Deus para acreditar noutro tipo de ídolo? Será que você está perdendo a fé em Deus para conseguir a fé nos homens? Olha aqui, cuidado com esse alerta. Foi Greg Bill que escreveu: nós nos parecemos com o que reverenciamos, seja por nossa ruína ou por nossa restauração. De fato, o Salmo 115 fala que muitas vezes as pessoas adoram ídolos que têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem, têm boca e não falam, têm garganta e não sai dela nenhum som. E ao adorarem esses ídolos, o adorador de ídolos se torna exatamente como o ídolo que ele está adorando. Está na Bíblia. E o Bill falou a mesma coisa. Ou seja, nós não somos moralmente melhores do que os deuses que nós adoramos. Preste atenção nisso. Você não é moralmente melhor do que os deuses que você adora. Então, cuidado com aquilo que você está adorando. Porque a diferença está apenas no objeto da crença. Você está adorando ao Deus verdadeiro ou a um ídolo? Olha que interessante essa frase do falecido Timothy Keller. Ele dizia: um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva o seu coração e imaginação mais do que Deus, qualquer coisa que prometa o que só Deus pode dar, isso é um ídolo. Então hoje nós não precisamos adorar Baal para sermos idólatras. Pode ser qualquer outra coisa. E aí que está o problema. O Chesterton, ele dizia que quando você para de acreditar em Deus, você começa a acreditar em qualquer outra bobagem. E olha o que eu quero dizer para você, meu querido, você que está me ouvindo. Você não precisa de empoderamento. Você precisa ser nova criatura, você precisa ser redimido. Para com esse negócio de empoderamento. Você precisa ser redimido. Você não precisa ser um cidadão melhor, você precisa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Deixa Deus entrar na sua vida. Tem algo que você precisa que não está aqui. E o próprio C.S. Lewis falava, quando eu tenho um objeto de um desejo, que eu desejo tanto, mas ele não está em nenhum lugar em redor, significa que eu fui projetado para um outro lugar que não é esse. E esse lugar é a eternidade. Existe um vazio com forma de Deus no seu coração. Para de tentar preencher esse vazio com outras coisas. Cuidado com a fé nos homens. Ela pode te levar para um fim como o de Goebbels, que você vai destruir você e sua família. Você que trocou aquela sua infância na igreja por uma militância política da universidade, você está mais feliz? Opa, antes que você responda, eu não perguntei se você está mais alegre. Eu perguntei se você está mais feliz. Alegre? Eu posso ficar alegre com baseado. Eu posso ficar alegre com um litro de cachaça na cabeça. Ficar alegre igual um macaco pulando na rua. Eu posso ficar alegre com um monte de coisa. Eu posso ficar alegre até com uma piada de baixo calão. Eu posso ficar alegre com um monte de coisa. A pergunta é, você está feliz? Feliz é mais profundo. O caminho que você tomou saindo da igreja, saindo da fé cristã, te tornou mais feliz? Ou você só está sendo um bobo alegre? Sabe? Para de escolher entre o bom e o ruim. Comece a escolher entre o bom e o melhor.
Às vezes você foi ensinado só a escolher entre o bom e o ruim. Aí você escolhe o que é bom. E às vezes tem coisas que são boas, mas não são o melhor. Escolha o melhor. E eu quero terminar meu bate-papo com você aqui, lendo uma passagem da Bíblia, que você vai entendê-la melhor agora, qual o sentido bíblico da fé que eu quero que você tenha. O livro de Hebreus dá a definição bíblica da fé, não aquela fé que conduz à perdição, a fé que salva, ou a fé que conduz à salvação. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Se foi Paulo que escreveu Hebreus, o que ele quis dizer com isso aqui? É interessante que no grego a palavra certeza é a palavra hipóstasis. E hipóstasis em grego significa um certificado, um fundamento, um certificado de propriedade. Isso que é hipóstasis, uma escritura de uma terra. E é interessante que os latinos tinham um tipo de escritura muito curiosa que certamente Paulo conheceu em seu tempo. Era essa aí, ó.